Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. É um prazer ter vocês aqui. Aqui no canal a gente fala sobre as minhas experiências com a Gi. E hoje eu quero contar para vocês um relato do que aconteceu comigo há muito tempo atrás, em 2017, e que eu já tô um tempo para falar sobre isso aqui no canal, só que eu não consegui ainda gravar um vídeo falando sobre isso. E eu acabo em alguns vídeos falando só alguma coisinha, mas não expliquei para vocês o que de fato aconteceu comigo. E nesse vídeo eu tô criando forças para poder falar para vocês. Nessa época eu não conhecia o Ho'oponopono. Fui conhecer isso muito depois, porque foi acontecendo muitas coisas na minha vida e através dessas coisas que foram acontecendo, eu conheci o Ho'oponopono. Então vamos lá, gente. O relato que eu quero passar para vocês é o que aconteceu comigo e que quando eu falo para vocês sobre cura, sobre eu tô me curando, sobre as coisas que eu vou pedindo, porque eu faço mais o Ho'oponopono para cura do que para dinheiro, do que para as outras coisas. Não que não possa fazer, que você pode fazer para o que você quiser, mas eu costumo fazer para cura porque, gente, em 2017 eu perdi o meu filho. Meu filho tinha 5 anos de idade. Eu coloquei meu filho na escola. 8 horas da manhã e recebi uma ligação no hospital dizendo que meu filho estava no hospital e eu tinha colocado meu filho na escola. Quando eu cheguei no hospital, meu filho estava morto e ele só tinha 5 anos, tinha uma vida pela frente e eu não sabia o que tinha acontecido. E aí foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu falei que eu ia tentar contar, né? Eu conto isso às vezes conversando com as pessoas, né? Mas eu não detalho. Mas a maioria das pessoas que me conhecem e tem meu Facebook sabe do que aconteceu comigo. E eu coloquei meu filho na escola e eles me entregaram meu filho morto. Um bebedouro virou e o meu filho veio a óbito na mesma hora. Quer dizer, não dava nem pra fazer nada, não tinha o que fazer, na verdade. Então eu perdi meu filho em 2017. E eu sei que vocês vão perguntar aqui, porque todo mundo me pergunta, né? E o colégio? E isso? E a gente não teve cabeça pra poder botar colégio na justiça, fazer não sei o quê e tantas outras coisas. Nós não tivemos cabeça pra isso, né? Então acabou que a gente foi tentar se recuperar daquilo que não tinha recuperação, vamos dizer assim. Foi pauleira, foi complicado, até hoje porque a gente vive sem o nosso filho. E é isso, eu perdi meu filho numa escola por falta de cuidado, na verdade. Porque a gente coloca uma criança na escola achando que eles estão seguros, né? Achando que nosso filho está seguro dentro de um colégio e não é bem assim, né? E há pouco tempo, quando eu descobri, né, quando o meu filho faleceu, 3 meses depois eu descobri que eu estava grávida da Maria, da minha filha pequenininha, que tem 4 anos. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma de 22, eu tenho uma de 4 anos e eu tinha o Igor, que faleceu com 5 anos. A Duda veio para me manter de pé. E aí eu enfrentei um luto, que não foi foi um luto, mas na verdade, eu acho que eu nem vivi muito esse luto, porque eu tive que cuidar da saúde mental da minha filha mais velha, do meu ex-marido, e eu fui esquecendo de mim, sabe? E eu me segurava para mim não ficar sofrendo, mas eu sofria e ninguém via, e eu ali tentando segurar com todo mundo. Nessa época, eu tava para me batizar na igreja e meu filho faleceu. Logo depois eu me batizei mesmo e segui. Eu fiquei procurando meios para me sobreviver, porque eu tinha uma criança na barriga, mas eu sofria muito, porque eu tava em luto e tava com uma criança, gestando uma criança. Dou glória a Deus pela vida da minha filha, né, da Maria Eduarda também, e de ter vivido 5 anos com meu filho, mas infelizmente ele não pôde ficar mais tempo com a gente. E depois disso, tudo começou a desmoronar mais ainda. Mas não vou nem dizer mais ainda, porque mais do que já aconteceu, aquilo já foi
a pior coisa da minha vida. Então, o que veio depois deu sofrimento, mas foi só pinto, né? Em relação ao que eu passei. E aí, eu comecei a tratar minha filha com transtornos que acabou ficando também, né? Com problemas psicológicos e tudo mais. E isso aí é uma outra história também, não vou entrar em coisa em relação a ela, porque eu não tenho contato com ela, então não quero ficar falando dela, porque houve outras coisas também que aconteceram. Mas passei um sufoco com ela, passei um sufoco na gravidez, e depois disso, a gente se mudou de lá de onde a gente morava, porque meu ex-marido já não aguentava mais morar ali, e a gente entrar na casa e não ouvir mais um barulho de criança, não ouvir mais nada do nosso filho, e a gente se mudou, fomos morar de favor na casa de um parente dele, até a gente construir essa casa aqui onde a gente comprou. Compramos, construímos, eu continuei trabalhando, fazendo as minhas coisas, e ele trabalhando também, fazendo as coisas, só que viemos pra cá, em um ano a gente morando aqui, a minha filha tinha um ano, ele já estava diferente, tipo assim, ele já estava me tratando muito mal, ele estava fazendo umas coisas assim, sobrenaturais, gente, sobrenaturais. E daí eu comecei a ficar com muita angústia, muita raiva, com não é depressão, mas eu acho que eu não posso me diagnosticar com depressão, porque eu não sou médica, não posso fazer isso. Mas eu fui em vários psicólogos e eles estavam preocupados comigo em relação a tudo que estava acontecendo. O Eduardo foi embora e me deixou aqui com as duas, né? A pequenininha e mais a mais velha. E, tipo assim, ele não sabia o porquê que ele estava indo. Ele falou que ele estava indo e, gente, ele não foi pra morar com outra mulher, nada disso. Ele estava totalmente perturbado, totalmente desnorteado com tudo o que tinha acontecido. Só que ele não podia ter me abandonado porque era um momento muito difícil que eu ainda estava vivendo também. Eu não vivia o luto para poder cuidar das pessoas, sabe? E acabou que eu aprendi muito com tudo isso. E aí ele foi fazendo um monte de coisinhas que eu não vou relatar aqui, que acabou matando aquele sentimento que eu tinha por ele. E hoje ele tá muito melhor, hoje ele se arrependeu, hoje ele viu o erro que ele fez, mas agora sim, não é que seja tarde, é tarde para um relacionamento, mas para ter uma amizade não é tarde. Então hoje, depois de muita oração, depois de muito Ho'oponopono que eu fiz pela vida dele, eu fazia Ho'oponopono para ele, eu fazia oração de 21 dias. Nossa, eu lutei muito, eu passei um sufoco aqui em casa. Assim, pode ser que tem gente aí que não acredite, mas era muito demônio na minha casa. Muito, muito. Era muita coisa pesada, sabe? E aqui, ninguém aqui morou aqui. Era eu e ele. Ele já vinha com umas coisas estranhas, sabe? E acabou que falava algumas coisas pra mim que acabou me magoando. E eu já não tava num momento muito bom, porque eu, perdi meu filho, aí acabou o casamento, fiquei sozinha, aqui sozinha, sem ninguém, porque minha família não mora aqui perto. Eu fiquei longe da minha família, quer dizer, sem apoio. Eu digo sem apoio de eu precisar, com uma criança pequena, fazer as coisas. Graças a Deus eu tenho o meu carro, porque se eu não tivesse eu nem ia saber o que eu ia fazer, porque aqui é tudo longe de tudo. E assim, cara, parece que meu mundo desabou. E aí não tinha como eu não ficar com raiva, com mágoa, com tantas outras coisas ruins que estavam me afetando, que estavam fazendo mal a mim. Por quê? Porque eu acabei abrindo mão da minha vida para viver a vida do outro. Eu abri mão do que era para me cuidar de mim, para me fazer minhas coisas, para me viver minha vida, para cuidar do outro, para cuidar dele, para cuidar da minha filha mais velha, sabe? Fiquei me desdobrando pelos outros e fui esquecendo de mim. Chegou um momento que eu tava tão para baixo, que eu tava assim, não conseguia me levantar da cama. Eu achei que eu tava começando a entrar numa depressão. Eu não sabia se eu estava ou não, mas parecia. E aí eu fui numa psicóloga e ela conversou comigo e me explicou, né? E eu poderia estar entrando num quadro de depressão. E aí eu resolvi começar a procurar algo para mudar a minha vida. Dessas dores, eu ia para a igreja, tava buscando, mas assim, tudo parece que estava desmoronando, tudo parecia que estava desmoronando cada vez mais.
Até eu entender, na verdade, que eu precisava mudar minha frequência. E que eu teria que ficar de pé para me cuidar da minha filha mais nova. Porque ela precisa de mim e ela é uma criança. E ela não entende, e ela não tem culpa. Eu tive que me levantar, me reerguer e caminhar. Independente da dor, independente do que estava acontecendo, eu precisava seguir. E eu segui. Sem marido, com uma criança pequena, com uma filha mais velha com problemas. E enfrentei um leão, sabe? Aqui, sozinha. Então, assim, hoje, quando eu comecei a me conhecer, quando eu comecei a ver que eu abri mão de muita coisa minha por causa dos outros, que eu comecei a ver que eu precisava cuidar de mim e que eu precisava me enxergar, me conhecer, sabe? É através do autoconhecimento que a gente consegue viver melhor. E como minha filha, menorzinha, precisa de mim, eu precisava me reerguer e continuar. E aí eu fui conhecendo a lei da atração e o Ho'oponopono e cada vez que acontecia alguma coisa que o Eduardo estava transformado e, sabe, fazia algumas coisas, nunca me bateu, gente, nunca me encostou a mão, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de agressões, às vezes, da pessoa falar, da pessoa espizinhar, né? Hoje ele relata pra mim que tem coisa que ele nem lembra que ele falou pra mim. Mas a gente acaba guardando. Por mais que a gente perdoe, a gente não esquece. Porque perdoar não é esquecer, né? Então, assim, hoje ele tá uma outra pessoa, ele virou meu amigo. E se ele continuar, né, assim, calmo, sereno, com consciência, ele vai ter uma amiga pro resto da vida. E vamos ser amigos ainda mais pela vida da nossa filha, né? Para ela ter uma vivência melhor, sem pais brigando, sem aquela coisa toda. E tudo que eu queria era viver em paz. E eu orei muito, muito. Eu cheguei a fazer 21 dias com uma amiga minha de oração, que é a Cleide. Cleide, beijo, se você estiver vendo esse vídeo. E fiz mais 21 dias com ela à noite. E a gente ouvia era coisa no telefone, da gente orando. E assim, gente, era muita coisa pesada, sabe? E só Deus mesmo para poder limpar a casa disso tudo e transformar, sabe? Então, logo depois ainda disso, né? Eu comecei, aí conheci o Ho'oponopono e comecei a fazer o Ho'oponopono também por ele. E aí eu falava o nome dele, falava abençoado, sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grata. E assim, gente, eu sei que não foi só o Ho'oponopono, eu não posso falar que foi só o Ho'oponopono, mas que o Ho'oponopono funciona. Porque na época que eu comecei a fazer o Ho'oponopono, eu já tinha feito as orações de 21 dias e as orações já estavam fazendo efeito. E depois eu comecei com o Ho'oponopono para cura, e eu acho que aí mesmo intensificou todas as outras coisas, porque a gente está mexendo com a espiritualidade, né? Pedindo cura, tanto para mim quanto para ele, porque eu estava tão magoada, tão ferida, que eu não conseguia olhar para a cara dele. Hoje a gente tem um convívio saudável e eu não quero perder isso. A não ser que ele queira, a não ser que ele venha infernizar ou fazer alguma coisa, não sei. Mas fora isso, se ele continuar sereno, consciente, né, e agindo assim com serenidade, ele vai ter uma amiga pro resto da vida, porque ele tem a maneira dele pensar, eu tenho a minha maneira e eu respeito muito a maneira de cada um de pensar, sabe? Eu não fico impondo o que eu quero que as pessoas pensem de mim ou que as pessoas pensem igual a mim. Quando eu fiz o canal aqui, eu fiz para trocar experiências com vocês sobre coisas que aconteceram na minha vida que deram certo. E aí cabe a cada um, de repente, poxa, eu vou voltar a fazer aquilo que às vezes até já conhecia, vou voltar a fazer porque deu certo pra ela e é uma forma de poder ajudar vocês de alguma forma, entendeu? Então, assim, eu não fico impondo nada pra ninguém. E eu tô aqui, assim, abrindo meu coração com vocês, porque como eu fiz um canal e eu sei que vocês precisam, uma hora, saber da minha vida, e eu já vou deixar o vídeo aqui pra vocês poderem, conforme o tempo for passando, às vezes quiser me conhecer melhor, ter um pouquinho do relato da minha história, da minha vida. E é isso que aconteceu comigo, gente. Primeiro eu perdi o meu filho, que foi a pior perda que aconteceu na minha vida. Depois eu perdi, né, o meu casamento, que foi se desfazendo. A minha filha, que ficou
eu nem vou falar desse assunto, sabe? E aí eu tive que me reerguer, eu tive que me manter. E fora algumas outras coisas que aconteceu que eu também nem posso falar, que também não cabe, não faz tanta parte da minha vida. Faz parte da minha vida, mas nem diretamente não, mas que fez a minha filha acontecer algumas situações. E é isso, gente. Esse foi meu relato do que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu quero compartilhar com vocês, porque independente de eu fazer ou Ho'oponopono, como eu falei, para isso, para aquilo, de algumas coisas que aconteceu, eu só falei um pouquinho do que tinha acontecido comigo, para vocês entenderem que eu tenho motivos muito para pedir cura, para querer cura. E eu sei que vai ter momentos que eu vou ter que usar de novo, assim que... Eu sempre uso o Ho'oponopono, gente, sempre uso. Eu sempre oro, faço minhas orações, e também quando o negócio tá feio, sabe? E eu vejo que eu já tô começando a ficar meio tristinha e tá, sabe, me batendo, porque ninguém fica forte o tempo inteiro. Eu não sou forte, eu simplesmente sou mantida ali por Deus, que Ele me guia, Ele que vai me amparando, e eu vou fazendo a minha parte, orando, buscando, pedindo a Ele, pedindo cura, pedindo ajuda pela vida do outro, sabe? E procurando tirar mágoa, procurando limpar, e é isso que eu faço. Eu procuro estar sempre limpando. É por isso que, graças a Deus, eu tenho recebido muita coisa e eu tenho achado a paz, eu tenho achado o sossego. Por quê? Porque independente de tudo que eu passei, né, de todas as dores, não era nem para me estar sorrindo. E eu tô. Lógico que eu contando algumas histórias me dá tristeza, mas a pior para mim que foi a perda do meu filho. Aquilo ali para mim não tem outra coisa, né? Eu já perdi meu padrasto, que eu amo de paixão meu padrasto, sofri pra caramba, mas eu nunca tinha sentido uma dor tão forte que era essa da perda do meu filho. Que dor, gente, que dor. Mas eu sobrevivi, né? Eu sobrevivi, tô sobrevivendo e eu tô buscando melhorar minha vida. Melhorar minha vida para me viver melhor, né? Para eu ter uma vida melhor, para eu poder... as pessoas que estão em volta de mim também viverem melhor, estarem bem, porque é horrível você viver com gente que não tá bem e joga as coisas em cima de você. Então, eu procuro sempre estar melhorando. E nesse canal eu sempre vou estar publicando para vocês coisas que me fizeram bem e que foram para minha melhora. Entendeu? E é isso, gente. Consegui falar. Eu quero agradecer a vocês por ficarem até o final do vídeo. Que vocês deixem seu like aí se vocês gostam de conteúdos assim. Se vocês se identificam comigo, deixa seu like, se inscreve no canal. Dá uma força pro canal crescer. Eu tenho um outro canal também, né, que eu conto aí minha rotina diária que eu tô fazendo. E eu tô começando a melhorar, a conseguir me abrir para falar. E tudo que tem me ajudado eu relato aqui com vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigada, gratidão por ficarem até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!